Bem, Deus continue falando em nosso coração através da sua palavra, a qual é vida para todos nós. Romanos 13, verso 11. E isto digo, conhecendo o tempo, que é já hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Romanos 13, verso 11. Vamos à mensagem agora, uma mensagem que ajuda cada um de nós. Está na mensagem do próprio irmão Brando. Eu quero falar conhecendo o tempo. Conhecendo o tempo. Deixa-me ler alguma coisa para vocês, que nós somos um tipo de pregador que nós não somos de televisão, então a gente não aprende a ficar olhando a câmera, certo? A gente não aprende, a gente olha para todo lado, olha para baixo, de lado, mesmo na câmera. É isso que acontece, nós não temos costume, nem vamos acostumar, é tão difícil, nem vamos acostumar. Parece que não nascemos para isso, né? Mas estamos aqui para falar um pouquinho para vocês destas verdades que a maioria das pessoas não conhece o tempo, né? E deveria conhecer o tempo até de engravidar, né? Tem que conhecer, se conhecer o tempo de engravidar seria diferente para muita gente, mas por não conhecer o tempo, muitos que não querem engravidar, engravidam, porque não conhecem o tempo, certo? Se conhecesse o tempo direitinho, aquele tempo da vida que o irmão Brana diz, dentro daqueles 28 dias, que a mulher, ela está propensa a gerar, então, se conhecesse o tempo, então poderia distanciar um filho do outro, assim mais, né? Eu acho que seria bom para muita gente que precisa disso daí, não é? Não é por isso que nós vamos trazendo filhos ao mundo, como diz o irmão Brana para o Billy Paul, né? A Bíblia está escrito crescer e multiplicar, mas não foi só para você, não. Certo? Então tem hora que eu penso, crescer e multiplicar não foi só para mim, não, né? Então para mim foi 8. Então crescer e multiplicar. E muitos aí, o irmão Rogério está com 4 ou 5? 5. E assim vai as pessoas tendo os seus filhos, né? E graças a Deus por cada criança que vem e que é cuidada, amada, cuidada pelos pais, certo? Você nunca deve romper a vida, tirar a vida de um genes que está no ventre de uma mãe, certo? Aquilo deve ser preservado. Muito bem, estou falando aqui para gente cristã que sabe muito bem sobre isto. E o povo não conhece o tempo. Se o povo conhecesse o tempo, eles tinham entrado na arca ao invés dos animais. Os animais conheciam o tempo, entrou na arca, e os homens não conheciam o tempo. Não pôde entrar na arca. Ficaram tudo fora e morreram afogados. Por falta de conhecer o tempo que Deus trata. Ele tratou na primeira etapa, a segunda etapa, mas na terceira etapa de Noé, ele estava dentro da arca com porta fechada. E você sabe que isto é o que nos representa nesse tempo final. Se você pudesse entender que a terceira puxada, a revelação dos selos, quando ela é aberta para nós, como foi aberta em 1963, através do profeta, aquilo nos coloca dentro da terceira etapa, terceiro compartimento, onde as pessoas deveriam ter entrado e não entraram. O povo da América do Norte deveria ter
conhecido o tempo da revelação dos selos e entrado. Eles gostaram da primeira puxada, a cura divina, a segunda puxada, aqueles discernimentos do irmão Branham, maravilhoso aquilo ali. E eles gostaram daquilo e com aquilo neutralizou a terceira etapa para eles. Eles não puderam conhecer o tempo da terceira etapa. E assim como Noé ficou 7 dias dentro da arca, com a porta fechada, se você pudesse entender isso, que nós estamos desde 63 dentro da arca, com a porta fechada. Não adianta você pensar outra coisa. A proteção não está do lado de fora da arca. A arca é Cristo. Cristo é os selos. Ao nascer do sol, 202. Cristo é os selos, é a nossa proteção. Então nós estamos ali dentro, protegidos, desde 1963, com esta revelação da terceira puxada. Agora, se você não crê, meu irmão, na revelação dos selos, do novo nome, dos 7 trovões, que o Cordeiro saiu do trono, se você não conhece isso, você está do lado de fora e está morrendo. Você está morrendo afogado nesse espaço de tempo, através da religião, através da política, você está morrendo afogado. Porque eles não sabem te explicar nada. Eles não sabem. A igreja verdadeira, casada hoje com Cristo, através da mensagem do Filho do Homem, conforme provando sua palavra, 236, essa igreja, ela está segura, ela está dentro. Por isso o irmão Branham diz, ai daqueles que estiverem fora de Cristo naquele tempo. Você tem que saber que Cristo é os selos, ai daqueles que estiverem fora dos selos naquele tempo. Que tempo? Nesse tempo que você está vivendo, nesse espaço de tempo que tantas pragas, você sabe que tem caído muitas pragas, de 2000 para cá, é um espaço de tempo que tem caído muitas pragas. Mas tem caído uma boa coisa de Deus, que o povo não conheceu o tempo que Deus tinha para poder dar a nós. Se conhecesse o tempo, quando Israel saiu do Egito, o irmão Branham disse que é o tipo da igreja saindo das denominações. E o que tira nós das denominações, olha irmãos, você pensa que você saiu das denominações e na primeira e segunda etapa, não. Quem tira nós das denominações é a revelação dos selos. É o que tira nós das denominações. Se você não tem a revelação dos selos, você tem a mensagem do profeta dentro das denominações. Dentro do sistema que não tem revelação dos selos. O pior de tudo é isso. E a pessoa não conhece esse tempo, viver nessa hora e não conhecer esse tempo que já foi pregado, que o irmão Rogério expôs aí, não conhecer o tempo da vinda do Filho do Homem. Você não conheceu que o Filho do Homem vem no tempo do irmão Branham. Mas o Filho do Homem é Jesus Cristo, por certo, mas ele estava num corpo chamado Branham. Você não pensa que o Filho do Homem era Jesus Cristo, agora em 2000 ou 1900, no século 20, que Jesus Cristo era o Filho do Homem num corpo chamado Jesus? Não. Por isso, quando chamaram o Branham de Jesus, ele largou de pregar, porque ele não era Jesus, ele era Branham. E o próprio Jesus não era Jesus, era Branham. E as pessoas não percebem. O irmão Branham disse que quando Jesus morreu, foi sepultado, ressuscitou, ele subiu com um novo nome. Então, e diz assim, isso será revelado nos trovões, eles pulam, gritam e não sabem nada, não conhecem nada, não conhecem o tempo. Isso será revelado nos trovões. Primeiro selo, 283, né? 284, no início ali. Então, meus irmãos, olha, isso é bom, conhecer o tempo. Então, olha bem onde a esposa de Cristo está, dentro da arca. 7 dias para Noé, não aconteceu nada, certo? Não aconteceu nada do lado de fora. 7 dias. E mais luta para Noé, lá dentro com aquela bicharada, cheio de bicho, no primeiro andar, no segundo, e no terceiro compartimento, ali estava Noé
e sua família. E o povo do lado de fora, fora de Cristo, fora da arca, fora dos selos. Meu irmão, quando o pregador falar para você que você não precisa dos selos, dos trovões para ser arrebatado, diga para ele que ele é um mentiroso. Irmão Brana diz que nós precisamos. Irmão Brana diz, com o que temos agora não podemos subir. Primeiro selo 75. Com o que temos, irmão Brana tinha poder para cura divina, para ressuscitar mortos, para falar a palavra, criar esquilo. E ele diz assim, com o que temos agora, não podemos subir. Precisamos dessa revelação. Ele estava começando a revelação, certo? Estava na terceira mensagem. Deus em simplicidade, brecha e o primeiro selo. Por isso ele diz isso. Então eu quero que você tenha esta segurança e conheça o tempo, para você descansar de todos os vírus. Vírus que pega o corpo humano, vírus que pega a alma humana, que o pior de tudo é o vírus religioso, que as pessoas não percebem e que elas não estão dentro de Cristo, dentro dos selos. Todo o povo da mensagem, dá dó você saber que o mundo caminha à cega. Desta forma, os próprios pregadores da mensagem caminham também sem saber explicar isso para o povo. Por que não explica para o povo? Nós precisamos dos selos, porque Cristo é os selos. Leia aí outra vez, por favor. Pegue a sua mensagem, Ao Nascer do Sol, 202, e leia outra vez. Cristo é os selos. Os selos que foi revelado, diz o profeta. Se você tem selos que não foram revelados, por isso você não sabe o novo nome. Você não sabe que a era terminou, que o Cordeiro saiu do trono, que o tempo do gentil acabou quando Apocalipse 10:6 tocou. O tempo não era mais, diz o profeta. Isso é tão claro para nós, irmãos. Agora, eu quero que você conheça o tempo. Escuta uma coisa também, que é repetida para todos nós, né? Mas vamos falar. O sétimo selo traz Cristo de novo à terra. E se as pessoas estiverem esperando Jesus vir na terra, não vai vir mais. O sétimo selo era Brana. Por quê? Cada mensageiro, diz irmão Brana, que representou um selo. Irmão Brana era o mensageiro da sétima era da igreja. Ele representava o sétimo selo. Irmão Brana teve que subir dentro daquela nuvem de anjos, para depois descer, porque Cristo, o sétimo selo, traz de novo Cristo na terra. Ali estava o sétimo selo, num homem, trazendo Cristo de novo à terra, e foi para o tabernáculo Branham Jeffersonville, Indiana, e pregou a revelação dos 7 selos. Por favor, creia na palavra. Eu vou te dar aqui almas que estão em prisão agora, pregado em 10 de novembro de 1963, depois da revelação dos selos, parágrafo 347. Mas lembre-se, todo esse tempo, Noé esteve dentro da arca. A noiva está selada por dentro com Cristo. O último membro tem se redimido. Ah, se o povo pudesse ver, o último membro. Eu sou parte do último membro. Entende? Paulo foi o primeiro membro. Irineu o segundo, Martinho o terceiro. E Columba o quarto, Lutero o quinto, Wesley o sexto, Brana o sétimo. Se eles pudessem ver, mas eles não estão dentro dos selos, dentro de Cristo, então eles não podem ver estas coisas. O último membro tem se redimido. Era o profeta do dia. Você entra porque o último entrou. Você não vai no arrebatamento por sua própria fé. É aquela fé que vem de Cristo. Passou por Brana e veio a nós através dos selos, dos trovões. É uma fé especial. Você não pode pensar que vai apenas por você dizer, eu tenho fé, eu fui curado de câncer, fui curado de AIDS, fui curado disso, fui curado de dor de cabeça, fui curado de dor de barriga, fui curado de paralisia, eu tenho fé. Não, isso aí é uma fé natural, filho. Nós precisamos desta fé, deste último membro que foi redimido. William Branham, o último membro, o último mensageiro. E eu entro porque ele entra.
E eu entro porque eu creio que ele revelou. Eu entro porque ele diz que Cristo é os selos, então eu entro nos selos. Aí eu estou seguro. Agora escuta, o sexto selo tem se produzido. Se eu pudesse falar para vocês, não temos tempo. O irmão Brando, mesmo quando estava pregando a brecha, ele disse que não tinha tempo para explicar sobre isso daí, certo? O sol escurecer, a lua também, as estrelas cair do firmamento, que ele não tinha tempo para isso naquela hora. Mas o sexto selo estava sendo produzido quando as trombetas soaram no sexto selo, e aquelas trombetas levaram Israel de volta para a sua pátria em 1948. Se o povo pudesse entender que o quinto selo era exatamente aqueles irmãos que tinham morrido ali na Segunda Guerra Mundial, mais de 6 milhões de judeus que Mussolini, Hitler e os outros mataram, certo? Mais de 6 milhões, ali estava o quinto selo. As pessoas não percebem isso. Você vai ter que perceber quando você estiver em Cristo. Cristo é os selos. Aí você vai conhecer a revelação do quinto selo direitinho, que as pessoas vão falar apenas no parágrafo que o irmão Brana diz, no terceiro selo, que a noiva sobe ali no quarto selo, que a noiva sobe. Aí as pessoas não vê mais nada para frente. Se a noiva sobe, então não vê mais nada. Ela sobe, meu filho, para ver os acontecimentos que iriam acontecer dali para frente, que eram as revelações pelo profeta do dia. E eles não perceberam isso. Então presta atenção. O sexto selo se tem produzido, o sétimo selo o traz de novo de volta à terra. Eu falo isso, você não entende, né? Mas quando desceu, irmão Brana desceu daquela nuvem de anjos, ele era o sétimo selo, que estava trazendo Cristo de volta à terra. Cristo nele. Por isso você não tem revelação. Você não vê o ministério do Filho do Homem, que Cristo estava num homem. Cristo desceu no profeta. Ele veio através do sétimo selo, trazendo Cristo de novo à terra. Quando eles rejeitaram, e que irmão Brana diz, o sétimo selo, ele não nos abriu, porque o povo não entendeu. Ele falou em pergunta e resposta que o povo não tinha entendido, então ele diz, não nos abriu. O povo não entendeu. Você já pensou bem hoje, se nós tivéssemos o irmão Brana aqui, e nós vendo a revelação dos selos, não tinha jeito dele falar, ele não nos abriu, porque nós vemos isto, nós conhecemos esse tempo da revelação dos selos. Volta aqui, irmão Brana diz, o sétimo selo o traz de novo à terra. Se você quiser, talvez esqueceu, é almas encarceradas, almas que estão em prisão agora, 347. O sétimo selo o traz de volta à terra. O cordeiro veio, tomou o livro da destra dele. Vai Apocalipse 10, filho. O cordeiro tinha tomado o livro e descido. E se assentou e requereu o que ele possuía. As pessoas pensam que o cordeiro saiu do trono de misericórdia, tomou o livro e assentou no trono de misericórdia. Não, ele saiu do trono do Pai e assentou no seu próprio trono. Está ali no primeiro selo. Ele saiu do trono do Pai e assentou no seu próprio trono. Você deveria ter esta revelação, este conhecimento deste tempo, onde o irmão Brana mostra essas coisas para nós. O cordeiro veio do trono, tomou o livro da destra dele, se assentou, requereu o que ele possuía, o que ele tinha redimido. Isso mesmo, sempre tem sido essa terceira puxada. Olha, se você não ver Cristo no profeta, que eu não posso falar tudo hoje, estava me vindo isso há pouco, mas se você não ver Cristo no profeta, nem redimido você é, certo? Nem redimido você é. Olha, 348 almas que estão em prisão agora, 3 é perfeição. O ministério chegou à sua perfeição quando reproduziu Cristo novamente no natural. Você não vê esse povo, os pastores que são mais inteligentes que eu. Esses pastores são muito mais inteligentes que eu. Por que o povo está atrás deles? Por que suas igrejas estão cheias? Por que eles têm milhares de pessoas? Porque eles são gente inteligentíssima. Eles não são como nós, mas eles não podem ver isso que nós, Pedro, Maria Madalena, estamos vendo.
3 é perfeição. O ministério chegou à perfeição quando reproduziu a Cristo novamente no natural, entre seres humanos. O que era Cristo reproduzido no natural, meu irmão? Era Cristo em Brana. Sabe o que era Brana? Brana era Cristo reproduzido no natural entre o povo dos Estados Unidos, entre seres humanos, como foi predito, como foi nos dias de Ló, como foi nos dias de Noé. Já deu para você despertar? Se não deu, desperta tu que dormes. Levanta-te dentre os mortos. Você está esperando que essa igreja morta levanta? Não. Se você estiver dormindo, desperta, tu que dormes. Levanta-te dentre os mortos da mensagem, e Cristo, os selos, te revelará. Amém. Amém. Pensando nisto, então me veio que tinha um sujeito que não conhecia o tempo. No parágrafo 349, da almas que estão em prisão agora, finalzinho o irmão Brando diz assim: a porta está fechada, acabou-se, o livro já está em sua mão. Pense nisso, o livro já estava na mão dele, mas não estava quando ele pregou almas que estão em prisão agora, quando revelou os selos. Ele mostrou isto, que o livro estava na mão dele agora, ele tinha tomado o livro. O livro é onde estão os nomes dos redimidos. Por isso, se você não entra em Cristo, e Cristo é os selos, você não entra nos selos, então você não é um redimido, o seu nome não está ali. Se você fosse um redimido, for um redimido, você vai entrar ainda. Sim, está na última hora. A mensagem que te põe para dentro, esta é a última mensagem, é a mensagem da esposa. É a última mensagem. Não é a mensagem de Moisés, de lei, mas é a mensagem de Josué, da graça. Essa graça, filho, é a graça no tempo da esposa. Não é a graça no tempo das eras, não. É a graça no tempo da esposa, que te põe para dentro, se você crê na revelação dos 7 selos. Então, havia um sujeito, vocês conhecem a história, mas eu vou ler a história. 350 em diante de almas que estão em prisão agora. Deixe-me lhes dizer isto bem antes de encerrar agora. Estou encerrando. Disseram, mais ou menos na Irlanda, de frente para as águas, havia um grande recife que descia pelo lado da margem e surgia nesta grande colina. E havia um homem caminhando naquela direção um dia, bem na hora das marés chegarem. A pessoa não conhece a maré, não fica perto das ondas do mar na hora das marés. Não fica, porque você pode ser tomado. E esse homem não conhecia, diz o profeta, que havia um homem caminhando e não conhecia, bem na hora das marés chegarem. Havia um homem nobre que vivia na colina, que conhecia estas marés. Sabe onde você fica entendendo sobre estas marés? É se você encontra o homem da colina. Se você encontra o homem da colina, ele sabe a hora das marés. Ele conhece a hora das marés. Ele conhecia a hora do dia que as marés deviam chegar. Ele sabia que a hora da maré subia. Este sujeito não se importava com o tempo. Ele era um desses sabichões. Ele tinha sua própria noção, ele era um homem atlético, esperto, um camarada inteligente. É por isso que eles não sabem dos selos. É por isso que eles não conhecem o tempo. Para conhecer o tempo, eles têm que ir lá no homem da colina. E eles não têm coragem de ir lá no homem da colina, porque eles são inteligentes. Mas ele simplesmente não conhecia o tempo da maré. Ele não conhecia a região. Ele não conhecia o tempo. O tempo que o sinal estava correto. Quando a lua se afastava da terra, ele não conhecia. Ele não conhecia o tempo quando os selos foram revelados. Esse sujeito
ou me perdoe, que eu não poderia chamar assim, mas esse sujeito, eu, um pastor, um obreiro, um evangelista, um crente de renome, um sujeito, eu quero me pôr no meio, porque a lambada é mais macia. Esse sujeito não sabe da revelação dos selos. E é pastor, ele não sabe, ele não conhece o tempo dos selos, ele não conhece o tempo que Cristo se materializou novamente entre seres humanos. Eles não conhecem esse tempo. Se eles conhecessem, você acha que se o povo dos Estados Unidos tivesse conhecido, eles estavam fazendo o que fazem hoje? Eles estão lutando por ouvir as fitas do irmão Branham, mas essas coisas eles não querem ouvir. E aonde eu estou tirando isso? Das fitas do irmão Branham. Você tem que saber que as mensagens do irmão Branham veio operando e venceu a sua geração. Você tem que lê-la agora por revelação. Você tem que tomar a terceira puxada. Vocês estão tomando a mensagem errada. Vocês estão tomando mensagem de primeira e segunda etapa. Toma a mensagem dos selos. Receba, conheça esta mensagem. Mas vocês são sabichões, inteligentes. É como aquele sujeito. E quando Deus algum dia afastar o seu espírito da terra, irmão, ela está perdida, está tudo acabado. Por enquanto, você vê essas pragas, estes vírus, e isto assusta governos, isto assusta presidente, isto assusta o mundo inteiro, meus irmãos. Que coisa! Se eles pudessem saber, nosso lugar é dentro de Cristo, é dentro dos selos, estou protegido. Todos nós estamos supostos a morrer de qualquer enfermidade. O mundo está cheio de vermes, de germes, de vírus, de demônios. Todo está suposto. Agora, por que não crer na palavra? Que é o principal. Entre em Cristo. Cristo é os selos. Receba esta palavra. Irmão Branham continua dizendo, esse velho homem, a maré começou a chegar. Quando você percebe assim a maré chegando, e você não sabe nada dos selos, você não sabe nada dos trovões, porque o seu mestre, o seu inteligente, diz que você não precisa disso para o arrebatamento, e você vai se perder por isso, porque você não vai prestar atenção àquele homem da colina. Você não vai prestar atenção. Você vai prestar atenção a qualquer sujeito que prega para você, que tem inteligência, que carrega a mensagem de cor na cabeça. Que temos que ter a mensagem de cor na cabeça, mas não sabe nada dos selos. Não sabe que Cristo é os selos. Não sabe que os trovões foram revelados dentro dos 7 selos. Não sabe o que são os trovões. Não sabe o que é o novo nome. Está tudo revelado dentro da mensagem, dentro de Cristo. Quando Cristo estava na terra, encarnado, materializado num homem chamado Branham. Amém. 352. Tenha paciência comigo um pouquinho hoje. Conhecendo o tempo. 352 almas encarceradas, almas que estão em prisão agora. E quando se a lua, a qualquer momento, se movesse do seu lugar, as águas cobririam a terra, como foi quando Deus começou lá em Gênesis 1. Porém, a lua permanece ali, e quando ela simplesmente se aproxima, as marés começam a chegar. Tudo isso tem algo, uma lua, Deus deixou uma lua aí para isso. Ela move, aí chega as marés. Aquele que está vivendo lá na colina sabe, mas alguém que vai apenas visitar aquele lugar, vai chegar por perto, dar uma olhada, é muito bonito isso, é muito bonito, mas não tem revelação, não conhece o tempo, e quer ir a um lugar que não pode. Olha o 353, esse velho homem sábio, que vivia ali na presença disto, sabia em que tempo que era isto. O homem sábio era o homem da colina, que sabia. Esse sujeito não sabia. Ele jamais o estudou. Ele não se importava com isto.
Eles não importam com os selos, eles não importam com a revelação, eles não importam com o que Deus deu para nós, para o profeta, naquele tempo da revelação dos 7 selos. Eles não importam como eles estão parecendo esse sujeito. Agora ele dizia, esse velho homem sábio saiu correndo, esse homem da colina saiu correndo e disse, meu bom homem, para você entender, sujeito, não te atrevas a ir mais adiante, volta rapidamente, há uma muralha, tu não podes subir a muralha, tu perecerás. São os sinais que estão em ação, o tempo, a maré transbordará de repente e não poderás retornar, não vá mais adiante, sujeito. Não prossiga mais sem os selos, não prossiga mais sem os trovões, não prossiga mais sem essa revelação, sujeito. 354, você sabe o que o homem diz? Tem hora que a gente quer livrar o outro, mas não adianta. Ele é desse jeitinho aqui. É igual esse sujeito. Você quer ajudar ele, mas não adianta. Aquele homem da colina queria ajudar esse sujeito, para ele não morrer afogado, porque vinha maré. Mas, diz o profeta, 354 almas que estão em prisão agora. E o homem virou-se e riu dele. Irmãos, você fala dos selos, fala dos trovões, eles riem de nós. Sabe o que ele fala para a igreja deles? Não escuta aquele homem não, ele é doido. E eles não sabem que Deus sempre precisa de um louco. Deus sempre precisa de um louco para poder falar a sua palavra do dia, porque os polidos não conseguem fazer, porque eles têm o povo na mão deles, eles têm medo de perder aquele povo, e para começar, eles não têm eleição suficiente para saber quando as marés estão chegando. E o homem virou e riu dele e disse, você quer ajudar a pessoa, mas ele virou e diz assim, para o homem da colina, para o homem sábio da colina que entendia do tempo, ele diz assim, vai cuidar da sua própria vida. Olha para você ver, vai cuidar da sua própria vida. Eu sei o que posso fazer e o que eu não posso. Oh, inteligente, mas esqueceu do homem da colina, não quis dar ouvido ao homem da colina, e aqui estava o homem da colina querendo salvá-lo, mas o que ele disse? Vai cuidar da sua própria vida. Eu sei o que posso e o que não posso fazer. E a maré, as marés o apanharam. Está vendo? Eles, não adianta uma palavra de graça, de misericórdia. Salva-te, irmã. Salva-te, irmão. Receba a palavra, entre em Cristo. Ai daqueles que estão fora de Cristo. Essa é a palavra do profeta. Ai daqueles que estão fora de Cristo nesse tempo. E aqui está a palavra. Por favor, escuta este velho, escuta este homem da colina. Enquanto é tempo, não pense você em falar, vai cuidar da sua própria vida. Não, te humilhe. Escute ao homem da colina. Ele tem a revelação, ele tem os selos, ele te mostra Cristo. Enquanto é tempo, abra seu coração para esta palavra. Amém. Grande Deus, só o Senhor pode ajudar este povo. Eu sei que o Senhor, para ajudar, o Senhor precisa de mim, precisa de um outro homem que crê no Senhor, que crê nessa revelação, que crê nessa luz, que recebeu Cristo, que entrou em Cristo, e Cristo é a arca, Cristo é os selos, onde me mantenho firme, onde posso chamar o povo para crer nessa verdade. Ainda é tempo, aqui está a mensagem, conheça o tempo,
Não fica aí perdida, perdido. Conheça o tempo, receba essa mensagem. É Deus nos alertando. Vocês dão ouvido a muitos homens que profetizam, muitas mulheres que profetizam, porque não dão ouvido a uma palavra de um homem da colina para poder te despertar nesta hora e dizer: não prossiga nesta fé teimosa como você vive. Você vai se perder. A maré vai te pegar. Daqui um dia você não pode voltar mais a Deus. Não pode voltar mais ao grande companheirismo dos céus. Pai, revela a este povo. Dá-lhe esta oportunidade, Pai. Enquanto tudo está acabado. O mundo está parado. Parado para nós ouvirmos essas coisas. Para nós ouvirmos a sua palavra. Para nós vermos Cristo revelado. Os selos. Os trovões. Estamos agradecidos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Quando Cristo abriu os selos lá no céu, houve grande jubileu. Eram anjos que cantavam glória a Deus, algo grande aconteceu. Houve vozes diferentes ecoar e cantar de uma só vez, e um coro inteligente jubilar, exaltando o Rei dos Reis. O cordeiro ensanguentado já tinha deixado a intercessão. Isto foi revelado e profetizado outra vez por João. Houve vozes de alegria ecoar e um som angelical, uma linda melodia sem igual e um cântico eternal, dando vozes de aleluia bem assim, e também dizendo amém, e trazendo alegria singular para você e eu também. O cordeiro ensanguentado já tinha deixado a intercessão. Isto foi revelado e profetizado outra vez por João. O cordeiro ensanguentado já tinha deixado a intercessão. Isto foi revelado e profetizado outra vez por João. Muito bem. A gente agradece a Deus pela palavra, pela luz, pelos cânticos, né? Até pelos irmãos que fazem este hino. Deve ser do irmão Zé da Silva, né? Zé da Silva tem muitos hinos, né? Isso é bom demais. Isto ajuda, porque ninguém ensinou ele a fazer isso, só tem que ser Deus. Eu nunca falei para ninguém fazer coisa alguma. Eu tenho um hino que eu fiz na primeira e segunda etapa, ser como Cristo. Só isso aí que eu fiz. Certo? Então, quando vê este povo que tem condições, umas horas quieta, numa chácara, sozinho. É assim que o irmão Zé da Silva recebe as coisas, quietinho, sozinho, né? É assim que Deus pode falar com você quando você se reclui, vai para o seu quarto, fica quietinho lá no seu quarto, escuta a palavra, você e Deus, quietinho. Não atrapalha a família, se a família não quer ouvir, vai você ouvir e interceder pela família. Vai você. Deus respeita isso. Ninguém chega a Deus por força. A pessoa, ela mesma tem que crer, aceitar e vir. Vir a Cristo, a mensagem. Receber a Cristo. E você não pode vir a Cristo se Cristo não foi a você primeiro. Cristo tem que ter te elegido primeiro.
eleitos antes da fundação do mundo. Amém.